Tá, bom dia. Meu nome é Rafael, a gente vai apresentar sobre as esferas. Então, os integrantes do grupo são o Arthur, o Murilo, o Gustavo e o Rafael. E nessa apresentação a gente vai falar um pouco sobre o conceito básico, onde elas são usadas, fórmulas, etc. Esferas. Tá, o que é a definição de uma esfera? Ela é um sólido geométrico que é classificado como um corpo redondo e é estudado na geometria espacial, dado a um ponto zero e uma distância r. E a esfera é o conjunto dos pontos que estão em uma distância menor ou igual a r do ponto zero. Aqui são os elementos de uma esfera. Temos o centro, que é classificado como o ponto zero, ou ponto fixo, que ele é equidistante da superfície. O que é equidistante? É que ele representa a mesma distância do centro a todos os lados. No caso, que um círculo não tem lados, mas o centro ele representa a mesma distância. O raio, que é representado pela letra R, ele é a distância do centro até a superfície, que vai ser sempre a mesma. Temos o diâmetro, que é representado pelo D, ele é o segmento que passa pelo centro, sendo o dobro do raio, ou seja, o raio 2 vezes é igual ao diâmetro. Superfície esférica, ela é a fronteira bidimensional da esfera. Lembrando que a esfera não é a mesma que círculo. Volume V, que é representado pela letra V, é o espaço tridimensional ocupado pela esfera. Temos a área da superfície também, que é representada pelo A, é a área total da superfície da esfera. Algumas fórmulas muito importantes também aqui sobre as esferas, que é a área da superfície dela, que é A, representado pela área, é igual a 4π vezes R na 2. Daí temos em seguida o volume, que é representado como volume igual 4 dividido por 3 vezes π vezes R na 3, no caso é o raio. E a circunferência, que é o C, é igual a 2π vezes R. Então, vou falar sobre as propriedades da esfera. A esfera é simétrica em qualquer ponto em volta do centro da esfera, que seria o ponto é o raio. Todos os pontos da superfície estão à mesma distância do centro, ou seja, qualquer ponto que você pegar da borda da esfera vai ser a mesma distância até o centro. Seções transversais são sempre círculos, menor área superficial para um dado volume, ou seja, a área vai ser menor para um certo volume. Vou falar então um pouco onde são utilizadas as esferas. Elas são usadas na astronomia, corpos celestes como planetas, estrelas e muitos asteroides. Tem formas esféricas ou quase esféricas devido à força gravitacional que puxa a matéria para o centro. Ou seja, toda a matéria vai para o centro, formando uma bola, que é a esfera. Ela também é utilizada na engenharia e arquitetura. Engenharia mecânica, a esfera é utilizada em rolamentos esféricos, conhecidos como rolamentos de esferas, para reduzir o atrito entre peças móveis. Em arquitetura, estruturas esféricas são usadas em construções, como cúpulas redondas ou planetárias. E também pode ser usada na geometria e física. Em estudos de geometria euclidiana, a esfera é fundamental para o entendimento de conceitos como volume, área de superfície e proporções geométricas. Meu nome é Murilo e eu vou apresentar a diferença entre a esfera e o círculo. É importante notar que a esfera ela é tridimensional, ou seja, ela contém vários lados. Já o círculo é bidimensional, ou seja, é só uma figura plana, contém só uma face. Os ambos são figuras geométricas, então isso eles têm em igual, mas um é tridimensional e o outro é bidimensional. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre a esfera da natureza. A esfera da natureza elas são encontradas nas gotas de água, em microgravidade ou em ambientes com a presença de forças externas como o vento. As gotas de água assumem uma forma esférica devido à tensão superficial. Então, ou seja, as gotas de água como da chuva, de qualquer outro lugar, se não bater o vento, ela vai ter a forma esférica. Planetas e estrelas, como mencionado, grandes corpos celestes se aproximam da forma esférica por causa da gravidade, que atua igualmente em todas as direções.
Então a Lua, estrelas e os planetas têm essa forma redonda também. Boa noite a todos, eu me chamo Arthur e eu vou explicar sobre a esfera e a filosofia, como ela se relaciona. Bom, a esfera ela tem um significado muito importante na filosofia, sendo frequentemente associada como uma, uma figura que representa a perfeição, a harmonia, a totalidade e a unidade. Como ela tem uma forma simples, ela é vista como uma representação do cosmos, do divino e da ordem ideal em diversas tradições. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do uso da esfera na filosofia. Vou fazer uma citação do Platão, Platão e a perfeição da esfera. Bom, Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, renomou a esfera como a forma geométrica mais perfeita que existia. No seu diálogo Timeu, ele propôs que o universo era esférico porque, porque esta forma é perfeita, completa em si mesmo, sem início nem fim, representando o máximo de harmonia e equilíbrio. Agora eu vou ler a questão que era para ser aplicada na turma, porém não deu tempo. Então eu primeiro vou ler a questão e daí depois eu vou resolver ela e passar o gabarito para vocês. Bom, peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça, tem formato cilíndrico, com a medida de um raio da base igual a 4 cm e a altura igual a 50 cm. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 cm, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? A. 800, B. 1.200, C. 2.400, D. 4.800 e 6.400. Agora eu vou resolver no caderno e vou passar o gabarito para vocês. Bom, para calcular o volume da madeira descartada, a gente precisa calcular primeiro o volume do cilindro, do cone e da semisfera. Bom, para calcular o volume do cilindro, eu vou colocar aqui o volume cilindro, para ficar mais fácil de entender. Bom, seria a área da base vezes a altura, daí π vezes r ao cubo vezes a altura, daí π vezes o raio, que seria o raio 3, como o cone tem 6 centímetros, o cilindro tem 6 centímetros de diâmetro, o raio seria 3, que é sempre metade, como eu falei na explicação passada. Então seria 3 ao cubo vezes a altura, que são 7 centímetros. E aqui, como na questão fala para simplificar, a gente aproxima o π para 3. Então ficaria 3 vezes 3 ao cubo vezes 7, que daria, aqui daria 9. Então 3 vezes 9 vezes 7 dá 189 centímetros cúbicos. Agora a gente vai calcular o volume do cone, que seria raio da base vezes a altura, sobre 3.
seria o raio. Bom, fica π vezes r ao cubo vezes a altura sobre 3. Aqui já dá para simplificar, que dá para dividir aqui, como o π aproxima para 3 aqui, já corta esses dois. Então fica só o raio vezes ao cubo, que é 3, vezes a altura do cilindro, que são 4 centímetros. Do cilindro não, do cone, que são 4 centímetros. Que dá 36 centímetros cúbicos. E agora a gente vai calcular o volume da semisfera, que nada mais é o volume de uma esfera dividido por 2. Então a gente vai colocar a fórmula 4 sobre 3 vezes π r ao cubo. Então, como eu falei, tudo isso dividido por 2. Aqui já dá para simplificar, que divide por 2 fica 1, e aqui fica 2. Aqui dá para cortar também, que o π é 3 e dá para dividir os dois. Então a gente vai ter só 2 vezes 3 ao cubo, que seria 3 ao cubo daria 27, então 2 vezes 27, que dá 54 centímetros cúbicos. Bom, e para calcular a quantidade de madeira que foi descartada, a gente precisa pegar o volume total do cilindro e subtrair o volume do peão, que seria 36 mais 54, que dá 90, menos o volume do cilindro, então seria 189 menos 90, que dá 99. Então, gabarito letra A. Eu vou para o próximo, então, fazer a mesma coisa que o primeiro. Eu vou ler a questão e daí depois eu vou fazer a resolução. É uma outra questão do Enem. E, bom, para fazer um peão de brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semisfera e a parte de baixo um cone com altura de 4 centímetros. Conforme figura 2, o vértice do cone deverá coincidir com o centro da base. Bom, como na questão fala um formato cilíndrico com o raio da base igual a 4 centímetros, aqui eu fiz o raio da base com 4 centímetros e a altura ele fala que são 50 centímetros. Eu só passei os dados para a folha aqui para ficar mais fácil de explicar. Aqui seria uma esfera com o diâmetro de 1 centímetro, porém a gente precisa calcular somente o raio, que no caso o raio é
sempre vai ser a metade do diâmetro, que metade de 1 são 0,5 centímetros. Então, primeiro a gente coloca a fórmula de cada um, que o caso, a fórmula para calcular uma esfera seria essa. πr ao cubo. E para calcular um cilindro seria πr ao cubo. Aqui. Seria, agora vamos calcular o cilindro, que é mais fácil primeiro, que vai ser π vezes o raio, que seria 4 ao quadrado, vezes a altura, que são 50 centímetros. Então, a gente vai fazer então aqui vai dar 16 vezes 5, 16 dá 80, com mais um zero dá 800. O volume que eu tenho é de 800 pi centímetro cúbico. E aqui, para calcular da esfera, quatro sobre 3 vezes π. E para ficar mais fácil, eu vou transformar o 0,5 em fração, que seria 1/2 ao cubo. Então ficaria assim, 4/3 de π, e seria 1 ao cubo, que 1 ao cubo dá 1, sobre 2 ao cubo, que seria 8. Aqui dá para simplificar, corta aqui, aqui fica 2, e aqui o resultado ficaria π, somente o π, né, porque cortou aqui, seria só o π, 6 embaixo, centímetros cúbicos. Agora, para finalizar a conta, agora primeiro, para efetuar a conta, a gente pega aqui 800 π sobre π sextos. Que seria 800 π vezes o 6 π, corta o π, aqui a gente tem 800 vezes 6, que seria 4.800. Gabarito letra D, 4.800 esferas. Vou resolver a última questão, que é a questão do Enem de 2015. Então, na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda referente à maior circunferência do globo foi de 80 centímetros. Além disso, informa que a medida real da maior circunferência da Terra, a linha do Equador, é aproximadamente 40.000 quilômetros.
A circunferência da linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda? Para saber isso, a gente tem que dividir esses dois valores, mas como um é centímetro e o outro é quilômetro, não podemos dividir. Temos que transformar os dois ou em quilômetros ou em centímetros. Vamos fazer essa transformação de quilômetros para centímetros. Então, vamos contar quantas vezes até chegar em centímetros para a gente transformar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, nessas 5 vezes precisamos multiplicar por 10. Então, 40.000. E só adicionamos o zero aqui no 40.000. Então, são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, essa medida é centímetros. Agora dividimos o 80, que também é centímetros, por esse valor. Então, 0 dividido por 0, a gente só corta e faz 40 dividido por 8, que vai dar 5, e contamos os zeros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse vai ser nosso resultado. No caso, a letra E. Então eu vou dar o resultado das questões e a conclusão do nosso trabalho. Segundo essa questão que eu acabei de resolver, vou passar agora o gabarito. A questão 1, a resposta foi a letra D, que foi 4.800. Questão 2, resposta a letra E, 99. E a questão que eu acabei de resolver, a questão 3, resposta a letra E. Na conclusão, a gente concluiu que a esfera não é somente uma forma geométrica, mas também um conceito central, que é estudado em todas as partes do conhecimento humano, como a ciência, a arte, a tecnologia e também a filosofia. Agradecemos então a atenção. Boa tarde, meu nome é Gustavo e o nosso tema é sobre esfera. O nome do nosso jogo é o Tabuleiro Espiral da 3-2 e eu vou explicar um pouco sobre as regras do jogo. Em cada turno, o jogador rola o dado e move sua esfera, o número correspondente dos passos, seguindo o caminho em espiral até o final do tabuleiro. Se o jogador cair em um espaço ocupado por outro jogador, ele volta 2 espaços especiais. Alguns espaços do tabuleiro contêm bônus ou obstáculo. Espaço bônus, mais 2 pontos, avança 2 espaços extras. Espaço obstáculo, menos 2 pontos, volta 2 espaços. E por fim a chegada. O primeiro jogador a alcançar o final do tabuleiro com o número exato de movimentos é o vencedor. Se ultrapassar a final, deve esperar até conseguir o número exato no dado. Fim do jogo. O jogo termina quando um jogador atinge a última casa do tabuleiro. Então, as casas que a gente escolheu para diminuir serão as casas após o espaço da ponte, no caso o 5, o 11, o 13 e o 19. E os lugares que vão somar o ponto serão os espaços que não tem nenhum número, no caso onde tem essa ponte aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com qual letra é representada a área total da superfície esférica? A letra A. 1, 2, 3, 4. Qual filósofo propôs a teoria da Terra ser esférica? Qual filósofo propôs a teoria da Terra ser esférica? Pitágoras. 1, 2, 3.
Qual o ponto na esfera mais próximo do centro? Então não existe ponto mais próximo do centro, pois todos os pontos estão a mesma distância do centro. E então essas 3 perguntas aqui a gente já fez e a gente vai deixar para lá. Pode ir. 1. Cite 3 elementos de uma esfera. Então, os 3 elementos de uma esfera são o centro, o raio e a superfície. 1, 2, 3. Então eu caí aqui e eu ganho 2 pontos. Isso pra cá. Aonde as esferas são usadas? As esferas são usadas para os estudos da faculdade, como engenharia e arquitetura. 1, 2. Então, como ele caiu na frente aqui, ele perde 2 pontos, então, né? Qual a diferença de uma esfera para um círculo? A diferença de uma esfera para um círculo. Bom, a diferença é que a esfera é um sólido geométrico e o círculo ele é uma superfície plana. Então eu avanço uma casa e daí eu perco 2 pontos. Quais são as 2 principais propriedades de uma esfera? Então eu não sei responder essa pergunta, daí a gente vai deixar a resposta no final do vídeo. E você perde os 2 pontos. E perco os 2 pontos. Um, 2, 3, 4. Então eu cheguei ao final, eu ganhei. E para encerrar a gente vai fazer a última pergunta. Por quem foi criada as esferas? Então as esferas não têm um criador específico, pois elas foram formas observadas nos tempos antigos. Cadê o lendo? Então a gente definiu os pontos. Nossa, tá muito bonito.